Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós temos estado a olhar para este livro que é a Bíblia e temos estado a ver o livro do Êxodo. A Bíblia é constituída por vários outros livros e nós estamos no segundo livro da Bíblia, que é o Êxodo. Nós temos visto como Deus agiu para com o povo de Israel, dando as orientações para eles comemorarem a primeira Páscoa, mesmo antes de saírem da terra do Egito. E agora nós encontramos-nos aqui no capítulo 13 deste livro, vendo como Deus vai agir através do seu povo. O povo saiu do Egito durante a noite de Páscoa e marchou em direção ao Mar Vermelho. E estamos agora neste capítulo 13, verso 1, 2 e 3. Disse o Senhor a Moisés: Consagrar-me-ás todo o primogênito, todo o que abre madre de sua mãe entre os filhos de Israel. Assim de homens como de animais é meu. Disse Moisés ao povo: Lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado. Nós vemos aqui como, de novo, Deus traz esta ideia de não comer pão levedado. Isto ficaria como um símbolo para a nação de Israel se lembrar que Deus havia libertado o povo com mão poderosa. Deus também dá orientações aqui neste texto, como acabamos de ver, que o povo deveria consagrar, dedicar a Deus todo o primogênito. Isto era algo que os povos tinham em comum. Eles dedicavam, no Egito, por exemplo, os seus primogênitos aos deuses pagãos. E agora Deus mostra que o povo de Israel deveria ser um povo dedicado a Deus. Não deveria ser um povo egoísta. Nós, por natureza, preocupamos-nos sempre mais com os nossos interesses do que com os dos outros. Mais que não seja pelo nosso próprio instinto quase de sobrevivência. Mas Deus quer que nós tenhamos uma atitude de partilha, possamos dar aquilo que nós temos aos outros. E por isso Deus diz: o primogênito será consagrado. Aquele que nasce primeiro será do Senhor. Deus irá dar regras, digamos assim, orientações para como isso seria feito, para o povo poder de alguma forma praticar esta orientação que Deus havia dado. Deus era, no fundo, o Deus de todas as coisas. Ele, como o Senhor, Criador do universo, Ele é o dono de todas as coisas. Nós, homens, é que às vezes pensamos que aquilo que nós temos é nosso. Algumas pessoas apercebem-se ao longo da sua vida que, afinal de contas, aquilo que nós temos não é propriamente nosso. Facilmente ficamos sem os nossos recursos financeiros, ficamos sem a saúde, ficamos inclusive sem, muitas vezes, os nossos filhos, e apercebemos-nos nessas alturas como somos limitados e como na realidade nós não temos controle sobre as situações, não temos domínio sobre as coisas, ainda que às vezes pensamos que temos. Tenho conhecido algumas famílias, algumas pessoas que durante muito tempo tiveram muitos bens, até tinham uma vida estável. E de repente, por crises, quer financeiras, quer crises políticas, algumas pessoas ficaram sem nada. E tiveram que abandonar algumas delas os seus países de origem para virem aqui para o nosso país e estarem aqui em grandes necessidades. Elas têm-se apercebido, na realidade, que nada nos pertence. Não controlamos as coisas como pensamos. Por isso, vale a pena nós aceitarmos o desafio de Deus. Esta proposta que Deus faz, de no fundo nós consagrarmos tudo a Deus. Deixar de ser Deus a controlar aquilo que no fundo nós gerimos na nossa vida. Pois quando nós nos submetemos debaixo da autoridade de Deus, podemos experimentar a boa mão de Deus sobre nós. É por isso que Jesus diz em Mateus, capítulo 11, verso 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nós, de alguma maneira, nos deixamos guiar por Deus, quando nós, de alguma maneira, deixamos Deus ditar os princípios para a nossa vida, nós podemos experimentar este fardo leve, este jugo suave que vem da parte do nosso Deus. Jesus, num outro texto, mostrando que nós nem sempre percebemos todas as coisas, ele nos diz também, em João capítulo 8,
Verso 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Esta é uma promessa fantástica da pessoa de Jesus Cristo. Nós podemos experimentar somente a liberdade através da pessoa de Jesus Cristo. Muitas vezes nós tentamos fazer as coisas à nossa própria maneira, tentamos controlar as situações que nos rodeiam e por vezes nos apercebemos que não podemos de facto exercer esse controle, essa autoridade que pensamos que temos. Rapidamente podemos perder tudo. Perder a saúde, perder os filhos, perder talvez a esposa ou o marido, perder até os bens e, afinal de contas, compensa nós podermos estar e ser orientados por Deus. E é esse o desafio que Deus dá à nação de Israel. Por isso nós vemos no verso 5 que Deus diz, voltando ao nosso livro do Êxodo: quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus e dos heteus e dos amorreus e dos aveus e dos jebuseus, o qual jurou aos teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás este rito neste mês. Deus está a falar aqui da Páscoa, como é óbvio. E no verso 6 diz: 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comerá pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. É muito claro Deus proibindo aqui o uso do fermento ou de qualquer coisa levedada. Deus tem claramente esta intenção. Várias vezes, não sei se já repararam, Deus vai repetindo esta ideia, que não haja fermento, não haja coisa levedada. E no fundo o fermento é associado a uma atitude no coração, a algo que está escondido. O fermento para levedar o pão tem que estar bem misturado com a farinha. E de alguma maneira Deus está a dizer, ou a tentar mostrar um princípio de ordem espiritual com esta atitude bem prática do dia a dia. Se nós olharmos, e certamente no tempo que vamos passar juntos, você vai ver na sua própria Bíblia que Deus muitas vezes traz cerimónias externas para manifestar atitudes espirituais e atitudes do seu íntimo, do seu coração. E aqui esta ideia do fermento é exatamente nesse sentido, de que o fermento representa o mal que muitas vezes vai germinando sem nós darmos conta. E de repente, quando reparamos, toda a massa está levedada, como usando as palavras do próprio Jesus. Voltando aqui ao texto, então no verso 8, diz assim: naquele mesmo dia contarás aos teus filhos dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. E será como um sinal na tua mão, e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca. Pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás esta ordenança no determinado tempo, e de ano em ano, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e aos teus pais, quando tal houver dado, apartarás para o Senhor tudo o que abrir madre. Todo o primogênito dos animais que tiverdes, os machos serão do Senhor. Porém, todo o primogênito da jumenta resgatarás com cordeiro. Se o não resgatares, será desnucado. Mas todo o primogênito do homem, entre teus filhos, resgatarás. Vemos aqui de novo Deus a falar acerca dos primogênitos. O que era interessante é que Deus não quer trazer dificuldades, no entanto, ao povo. E o primogênito do homem, assim como o primogênito da jumenta, deveriam ser resgatados, ou seja, deveriam ser comprados para não serem, enfim, entregues ao Senhor e dessa forma ficariam no templo. Para não prejudicar as famílias, elas deveriam resgatar esse primogênito. Isto é em sinal, por um lado, de obediência a Deus, em sinal também de que tudo o que eles têm pertence a Deus e em sinal do amor que Deus manifesta ao homem. Por isso, eles deveriam manter na sua própria família, quer os filhos, quer aquilo que era para eles a força de trabalho, que eram os jumentos. Por isso, Deus dá a oportunidade ao povo dedicar a Deus o primogênito, mas ao mesmo tempo eles deveriam conservá-lo no seu seio, na sua família. Diz ainda o texto bíblico: quando o teu filho amanhã perguntar: o que é isso? Responder-lhe-ás: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão, pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito do animal.
Por isso eu sacrifico ao Senhor todo o macho que abre madre. Porém, a todo o primogênito dos meus filhos eu resgato. Deus mais uma vez reforça esta ideia de que os filhos deveriam permanecer com os seus pais, deveriam permanecer em sua casa, ainda que pertencessem ao Senhor. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que era mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. É interessante ver a ação de Deus. Deus é de facto um Deus amoroso, um Deus que cuida do seu povo, que cuida de cada um de nós. Havia um caminho mais perto, saindo do Egito, que era o caminho da terra dos filisteus. Era bem junto ao mar Mediterrâneo e logo eles chegariam à terra de Canaã. No entanto, Deus sabia que os filisteus eram um povo guerreiro e vendo o povo de Israel a caminhar em longas filas, aparentemente pareciam militares na sua deslocação, talvez os filisteus se amedrontassem e quisessem fazer guerra contra Israel. Estamos lembrados que o povo de Israel era um povo escravizado, não tinha armas, não tinha exército, não estava preparado para mais um confronto. Deus, sabendo isso, levou o povo não pelo território dos filisteus, mas pela terra do deserto, onde o povo de alguma maneira iria fazer um percurso maior, mais longo, mas mais pacífico. Às vezes isso acontece talvez na sua vida e na minha. Nem sempre nós caminhamos pelos caminhos mais curtos. Nem sempre Deus nos conduz àquilo que aparentemente é mais simples. Pois Deus quer evitar na nossa vida dificuldades que talvez nós não suportaríamos. Indo pelo caminho mais curto aqui, o povo de Israel iria ter que enfrentar dificuldades, conflitos. E eventualmente eles não estariam emocionalmente preparados para um novo confronto, para mais guerras, mais problemas. Por essa razão, Deus no seu amor conduz o povo por uma situação que aparentemente poderia parecer mais difícil, conduzi-los ao deserto. Mas, no entanto, Deus queria ter essa intimidade com o seu povo e preservar o povo de algo bem mais difícil. Talvez alguns podiam pensar, mas, bem, Deus poderia evitar a guerra com os filisteus, poderia fazer uma série de milagres, como fez com Faraó no Egito, e dessa forma evitar que o povo tivesse que guerrear. Por um lado, isso talvez fosse verdade. Por outro lado, eu creio que Deus queria essencialmente era evitar que o povo tivesse que emocionalmente ter que padecer mais um conflito. E por essa razão Deus evita isso. Haveria forma de o fazer, bastava não ir por aquele caminho e Deus então conduz o seu povo por um outro caminho. Por isso, se você está a passar por um caminho que aparentemente é deserto, aparentemente é maior, é mais longo, é mais difícil, não desanime. Provavelmente é uma manifestação do amor de Deus para consigo. Talvez o caminho mais curto, o caminho aparentemente mais fácil, viesse a trazer para a sua vida problemas bem mais sérios e talvez problemas que você até nem conseguiria suportar, como foi o caso aqui da nação de Israel. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Eles formaram então, digamos assim, um pequeno exército em termos de formação. Eles iam arregimentados em 5 grandes colunas e o povo ia organizado. Não era um aglomerado de pessoas que sem saber muito bem para onde iam. Eles iam bem organizados e Moisés e Arão lideravam então esta multidão de cerca de 2 milhões de pessoas que agora iam caminhar pelo deserto. O verso 19 diz: Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito aos filhos de Israel jurar solenemente, dizendo: Certamente Deus vos visitará, daqui depois levareis convosco os meus ossos. José, ele sabia que Deus tinha promessas para o seu povo. Ele tinha sido, de facto, um grande homem na nação do Egito. Ele tinha salvo o Egito da miséria no seu tempo. Ele era um herói para todos os israelitas, também para muitos egípcios, mas ele sabia que Deus tinha um plano, um projeto para a nação de Israel. E por isso ele sabia que um dia Deus iria buscar o seu povo ao Egito para levar para a terra de Canaã, para a terra que Deus havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. E nesse sentido ele fez os seus filhos prometerem que levariam consigo os seus ossos.
levariam consigo para a terra de Canaã os seus restos mortais. E assim Moisés, respeitando as promessas que os filhos haviam feito, então levaram os restos mortais de José do Egito para Canaã. De alguma forma, esta atitude de José manifesta a sua fé acerca da ressurreição. Este ato de levar os restos mortais para um lugar onde Deus havia prometido manifesta esse prisma de que Deus um dia iria ressuscitar todos aqueles que têm fé, que têm a fé em Deus e sabem quem Deus é. Por isso a palavra de Deus várias vezes diz que Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Pois Deus não é um Deus de mortos, mas um Deus de vivos. Ainda que o corpo fique nesta terra, no entanto, o seu espírito está na presença de Deus. E um dia, diz a palavra de Deus, este mesmo corpo ressuscitará, será transformado e será algo glorioso. E por essa razão, certamente, José pede então que os seus filhos e os seus descendentes levem também os seus ossos para a terra de Canaã, para juntar aos seus familiares, aos seus antepassados que estavam enterrados naquela região. O verso 20 continua: Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã e entraram no deserto. O Senhor ia adiante deles, durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. É mesmo fantástico olhar para o amor de Deus nestas circunstâncias. Deus conduz o povo ao deserto. Por um lado, um local hostil, um sítio difícil de se viver. É exatamente por isso que se chama deserto. Mas Deus providencia uma coluna de nuvem. É interessante ver, no deserto normalmente não há nuvens. E Deus coloca uma nuvem para fazer sombra sobre os seus filhos durante a caminhada difícil do dia. Essa sombra protegia os seus filhos israelitas do calor ardente do sol do deserto. E à noite havia uma coluna de fogo que não só alumiava, mas também de alguma forma protegia os filhos de Israel do frio noturno. As pessoas sabem, que têm estudado um pouquinho, que os desertos normalmente têm amplitudes térmicas muito grandes, quer de dia temperaturas elevadíssimas, quer à noite temperaturas muito baixas. E Deus, neste seu amor, apesar de conduzir o povo para o lugar de deserto, para protegê-los da guerra com os filisteus, Deus providencia também as condições para eles atravessarem o deserto de uma forma, digamos assim, agradável, de uma forma confortável, não experimentando assim o povo de Israel demasiado calor, nem demasiado frio à noite, e não perdendo a sua orientação, pois o próprio Deus fazia e conduzia o povo pelo deserto. Diz o texto bíblico: nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Nós ainda hoje temos este privilégio de nunca Deus se apartar de nós. Talvez alguns de nós gostariam de ver uma coluna assim, a guiá-los para aqui e para ali. Eu creio que ainda temos algo bem melhor do que uma coluna de nuvem ou uma coluna de fogo. Nós temos o próprio Espírito Santo, que habita em todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Aqueles que confessam a sua fé em Cristo têm o privilégio de ter o próprio Espírito Santo a guiá-los em todo o tempo. E esta é uma promessa feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Não sou eu que a faço, é a própria Bíblia que o diz. Jesus, quando subiu ao céu, ele disse: não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo. Então nós sabemos que aqueles que têm uma relação com Deus têm o privilégio de ter o Espírito Santo com eles. Você pode ter esse privilégio se ainda não tem o Espírito Santo no seu coração, a viver e a acompanhá-lo no seu dia-a-dia. Pode pedir a Deus em fé, através da oração, confessando o seu pecado, e a palavra de Deus promete que Deus fará isso. Colocará o seu Espírito Santo no seu coração e ele irá ficar como um selo, como garantia de que você é filho de Deus. Eu pessoalmente prefiro o relacionamento com o Espírito Santo do que ser conduzido por uma coluna de nuvem ou de fogo. Mas voltando aqui ao nosso texto bíblico, no verso 14, diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pim-Hahirote, entre Migdol e o mar.
diante de Baal-Zefon, em frente deles vos acampareis, junto ao mar. O povo então é conduzido por Deus para um lugar determinado, para ficar ali acampado. De alguma forma, os israelitas estavam a fugir de Faraó. E vamos continuar a ver o que acontece aos filhos de Israel. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Então Deus diz: endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Deus continua a agir e a proteger o seu povo. Faraó, no entanto, mantém o seu coração duro. Deus agora vai intervir de uma forma a glorificar-se mesmo nesta atitude de Faraó. O nome de Deus vai sair honrado e glorificado, quer através dos israelitas que vão aperceber-se do poder de Deus, quer através dos egípcios também, que irão perceber que eles não têm qualquer autoridade ou poder sobre o povo de Deus. Quando Deus age, as pessoas não podem fazer qualquer coisa contrária àquilo que Deus fez. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram: que é isso que fizemos? Permitimos que os israelitas nos deixassem de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos de todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, de fronte de Baal-Zefon. De alguma forma Faraó endurece o seu coração. E a pergunta neste momento que se coloca é: será que Faraó vai de facto dizimar todo o povo de Israel numa batalha desigual? Isso é o que nós vamos ver no próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.